terror, suspense e ficção científica. Tudo isso junto na webseries lançada no último dia 15 de julho na Netflix. Como é que chama? Stranger Things. São 8 episódios, uma média de 50 minutos cada. Essa série estava sendo muito esperada desde que a Netflix começou a lançar alguns trailers e cartazes, e as pessoas estavam muito ansiosas para poder ver o que ia ser essa história que mistura esses elementos que a Amanda falou. Mas e aí, qual a premissa do seriado? A história se passa no ano de 1983, numa cidadezinha pequenininha chamada Hawkins, onde misteriosamente um menino some, fazendo com que seus amiguinhos fossem atrás dele e conhecessem uma personagem tanto quanto diferente, Inusitada, com habilidades telecinéticas. A série, ela teve muita crítica bem legal e foi roteirizada e dirigida pelos Duffer Brothers. O seriado é sobre um grupo de pré-adolescentes, um grupo de adolescentes e um grupo de adultos. É mais ou menos num gênero de ficção científica. E um pouquinho de aventura no meio também. E isso começa a levar, a gente começa a ter cheiro de uma certa década, né? Que é a década de 80. O que teve em praticamente todas as críticas é que, indiscutivelmente, esse seriado é, no mínimo, uma homenagem às criações artísticas, literárias e do cinema da década de 80. Você cresceu na década de 90 ou na década de 80, você com certeza vai se lembrar daqueles filmes que tinha aqueles molequinhos que saíam de bicicleta, fazendo um monte de coisa. E essa foi exatamente a sensação que eu tive, de estar vendo um filme dos anos 80 de novo. Então, quais são esses aspectos e essas referências que a gente pode encontrar, então, nos anos 80 e que estão replicados no seriado Stranger Things? A gente tem alguns diretores, pelo menos um deles muito influente, é o Steven Spielberg. O Steven Spielberg, ele é um dos deuses do cinema dos anos 80. Ele dirigiu boa parte dos filmes que a gente assistiu quando criança. E ele dirigiu boa parte dos filmes que são referências para o Stranger Things. Ele foi diretor do E.T., do ET, o Close Encounters of the Third Kind, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e ele foi o criador da história dos Goonies. Essa aqui é uma das grandes referências do seriado, pela presença do núcleo infantil, da aventura e do clima de amizade entre eles. A primeira cena do primeiro episódio é uma cena de grande fraternidade entre os personagens mirins. Isso também lembra muito outro filme que parece ter sido assim, assistido milhares de vezes pelos diretores, pelos Duffer Brothers. E eles com certeza sugaram muito dali, que é o Stand By Me, que é um clássico da sessão da tarde, do comecinho da década de 90. Eu tomei trauma de sanguessuga. E, curiosamente, o Stand By Me, na verdade, é um conto de autoria de Stephen King, que também, junto com o Steven Spielberg, que a Larissa já mencionou, é uma das forças mais influentes da atmosfera do seriado, inclusive a estética da abertura, que foi uma coisa que pegou muita gente, a música e a apresentação do título, né? E lembra muito, obviamente, a tipografia clássica do Stephen King, dos livros da década de 80 e da década de 90, com o S, o N grandão, o ING ali no meio, e eu duvido que Stranger Things, Stephen King... E que é estranho pensar, porque a série ela tinha um outro nome. A série ela ia chamar Montauk. A grande inspiração da trama da série é um projeto real do governo americano que se chamava Montauk Project, que era um projeto que estudava exatamente os casos iguais aos da Eleven, que é uma personagem que vai ser central na trama. Mas o projeto deu uma merda e ele foi fechado em 83, exatamente quando acontece a série. Pensando nesses experimentos militares bizarros, em Stephen King, a gente tem uma outra referência que é o Firestarter, que é um livro do Stephen King, cuja personagem principal, a Charlie, é uma menininha com poderes muito parecidos com a da Eleven, poderes telecinéticos poderosos. E a atriz que faz a Charlie no Firestarter é a Drew Barrymore, que é também a menininha fofa do ET e que vai trazer uma referência estética muito legal no Stranger Things,
que é o cabelo. A irmã de um dos personagens, que tem um papel importante numa cena de contatos sobrenaturais, tem o cabelo loiro como o da Drew Barrymore e usa o cabelo do mesmo jeito, né? As Marias Chiquinhas. E outra referência estética bem legal entre personagens é a Bárbara, que é uma personagem também do seriado, com uma das personagens principais do Goonies. O Goonies, a história foi criada pelo Steven Spielberg, mas ele foi roteirizado pelo Chris Columbus. O Chris Columbus também roteirizou outro clássico da década de 80, que são os Gremlins, também passava muito na sessão da tarde. Ele também dirigiu o Harry Potter 1 e 2. Outra cadeia de referências que a gente pode estabelecer vai partir do Alien, que está sendo colocado aí como uma das grandes referências da série, não só por causa da criatura e daquelas coisas meio nojentas que tem, mas também porque a trilha sonora da abertura da série foi inspirada no tema do Alien, que é aquela trilha sonora com aqueles sintetizadores, aquela coisa que é bem anos 80 mesmo. E o Alien também foi inspirado no The Thing, do John Carpenter, que foi muito influenciado, muito sugado do H.P. Lovecraft, que é um grande autor de terror, um dos mestres do terror, e que foi o grande mestre do Stephen King. Se não fosse pelo Lovecraft, não existiria Stephen King. Eu acho que isso, vocês já devem ter percebido, tanto de referência que a gente faz, como a gente vai aqui, volta ali, e tudo se conecta em um determinado momento. Fazendo assim, eu acredito, a série fica tão interessante. Então a gente não tem os produtores, os roteiristas bebendo só em uma fonte. Eles estão bebendo aí numa década, né? Exatamente. Com certeza. E vocês devem ter visto até na internet alguns vídeos mostrando paralelos entre cenas da série e cenas de outros filmes. E é muito legal porque a gente acredita que nem todas aquelas cenas são propositais, são exatamente referências claras de inspiração, mas muito de homenagem também, né? Então tem muitas cenas que vão aludir às cenas de outros filmes da década de 80, fazendo, na verdade, o seriado uma grande ode, né? É um oceano de referências, tá? Então como dar conta de tudo isso? Bom, é difícil dar conta, você tem que assistir uma vez, assistir outra, prestar atenção no fundo, prestar atenção nas músicas, mas a gente pode aqui atirar que nem uma metralhadora diversas referências para não ser injusto com nenhuma grande obra e com certeza teve seu dedinho lá nessa outra grande obra televisiva, quase eu considero cinematográfica, porque é quase um cinema o negócio. Então vamos lá, né? Quem assistiu Poltergeist com certeza sentiu um pouco ou muito de Poltergeist no seriado. Akira, que é um anime japonês influenciado num mangá japonês, também da década de 80. Não ouvi ainda ninguém falando disso, não sei porquê. No Akira, na história do Akira, também tem um personagem protagonista que tem poderes telecinéticos. E se a gente consegue ver o cartaz do The Thing no porão de um dos personagens principais, a gente também consegue ver o pôster de um dos grandes filmes também de terror da década de 80, obra do Sam Raimi, e a gente também vê que o carro de um dos protagonistas do Stranger Things é igual ao carro do Ash, o inesquecível protagonista de Evil Dead. E a gente também vai ter, no arco dos adolescentes, dos teenagers, o diretor John Hughes. Qualquer coisinha, qualquer draminha adolescente ali que você vê, vem de John Hughes, diretor da década de 80, responsável por Pretty in Pink, Breakfast Club. E vai ter várias outras referências, né, gente? Seja de forma mais contundente, mais aparente, como em forma mais de alusão mesmo, de um vislumbre ali de algumas coisas que a gente consegue reconhecer. Tem Videodrome, tem The Shining, que é também baseado numa obra de Stephen King. Tem X-Men, tem Star Wars. E last but not least, né, então por último, mas não menos importante que as outras influências, Dungeons and Dragons, né, D&D, o clássico, tá lá presente logo no início do seriado e aquilo ali eu acho que encantou muito dos Ele filhos abre e da década fecha, de na 80. verdade. Ele Abre e fecha com um jogo de RPG. E ele vai estar sempre presente ali, a figura do Demogorgon, indo e voltando, se referindo à criatura. E volta e meia um dos personagens fala, mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar tal movimento, mas o outro falando, mas a gente não está jogando, a gente não pode fazer isso na vida real. Então ele vai estar sempre presente ali, né? Então esse jogo clássico da década de 80 que movimentou muito a imaginação, com certeza também dos Duffer Brothers, acaba tomando um papel bem maior do que apenas um jogo, né? Ele começa a ajudar as crianças a resolver os problemas que elas passam lá no seriado. E a pergunta que não quer calar, a Tell Me,
Recomenda ou não recomenda Stranger Things? Não. Deixe de assistir. Além de todas as referências que a gente falou e de trazer esse clima de nostalgia, essa questão dos anos 80, desses filmes clássicos que formaram a gente, o seriado tem uma narrativa muito boa, uma estruturação muito boa, uma edição sensacional. Então, enquanto a gente vê que tem alguns seriados que às vezes você termina um episódio e pensa, ok, vou parar por hoje, o Stranger Things não tem isso. Cada episódio que termina, você tem um gancho que faz você querer continuar assistindo. Inclusive, a grande maioria das pessoas, a maioria dos críticos que escreveram sobre o seriado, eles assistiram em maratona mesmo, né? Justamente por causa dessa narrativa. E essa desgraça do Netflix que libera todos os episódios de uma vez, não deixa nem a gente ter o gosto de esperar. Outra coisa muito legal de falar é como os arcos eles abrem e se fecham. Então a gente termina uma temporada com gostinho de quero mais, com gostinho de vem logo segunda temporada, mas satisfeitos. E uma das coisas mais legais do seriado é justamente trazer a figura da Winona Ryder de novo, né? Ela é uma musa dos anos 80, tava em todos os filmes que a gente assistia, e agora ela volta e ela casa muito bem com o clima do seriado. Volta triunfal. É uma volta triunfal, exatamente. Mas veja só, você que tá esperando a volta dela como personagem principal, você toma um tapa na cara. Porque, na verdade, quem surpreende realmente é o núcleo infantil. E aí eu não posso deixar de falar da Millie Brown, que quase não tem fala e se expressa magicamente, né, com a body language, sei lá. Muito foda. Eu acho que isso que você falou é um dos maiores elogios que eu tenho, não a atuação, porque a atuação, na minha opinião, é impecável de todas as crianças e de todos os adultos e adolescentes também. Eles fazem atuações típicas da década de 80, principalmente as crianças e os adolescentes. Mas é a simplicidade do seriado. O seriado ele fecha, ele não tem mimimi. Pra quem tava acompanhando os seriados muito polêmicos, com muito drama, sem saber se o teu personagem favorito vai chegar no final, esse é um seriado acalentador. Ele é um seriado confortável, legal de assistir, acolhedor. Ele faz você se divertir. Fazia tempo que eu não assistia um seriado onde eu me divertia do primeiro episódio ao último. Então, se você achou Stranger Things, assim como a gente, foda pra caralho, comenta aqui embaixo, fala do que você mais gostou. Se você tiver pensado em alguma outra referência, comenta, conta pra gente, que a gente quer discutir isso daí. A gente tem um tempinho até a próxima temporada. Não se esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, contar pra todo mundo. Fiquem ligados, porque a gente vai fazer muito vídeo de Stranger Things ainda. A gente vai ter vídeo de teoria, a gente vai ter vídeo de referência, a gente vai ter vídeo de previsão. Então vocês fiquem ligados, porque vai ser bem legal. Se você ainda não assistiu o seriado, assista ele, faça um favor pra si mesmo e assiste de uma vez, porque aí você pode voltar a assistir seus outros seriados, que você tá no momento usando como desculpa pra não ver um dos melhores seriados do ano e talvez um dos melhores de todos os tempos. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e ficar ligado no que vai sair por aí.